Aí. Oi, tudo bom? Tudo bem? Obrigado pelo tempo, tá? Eu que agradeço. Eu ia passar uma maquiagem, mas nem deu tempo, então eu vou colocar um filtro. Se vocês quiserem também, vocês podem colocar um filtro, tá, gente? A gente tá tão corrido que esses dias, a gente entende Depois tem até que explicar pro pessoal como é que é a vida nossa, né, já? Porque, caraca, eu tô precisando de um filtro pra fazer a barba, cortar o cabelo. Eu tô precisando de filtro pra vida. Ó, a unha não tá ok, sobrancelha muito menos, tô toda... E é a vida. E assim, o tempo nosso, né? A gente vende nosso tempo, né, Thiago? Então, o perito judicial, ele vende tempo. E acaba que a gente acaba vendendo nosso tempo e acaba que a gente também se sobrecarrega muitas vezes. Nossa. Boa noite, pessoal. Todo mundo tá me escutando? Vamos esperar um pouquinho, né, Jaqueline? Jaqueline, você prefere, a gente te chama de Jaqueline, de Tirote, o que você prefere? O que vocês quiserem. O pessoal me chama, às vezes o pessoal me chama de Tirote, às vezes o pessoal me chama de Jaqueline, às vezes de Jaque. Assim, não chamando de Alessandra, aí assim, se me chamando de Alessandra, não sabe quem é. Falou que sua mãe tá brava com você, né, Alessandra? Ó o gatinho, ó o gatinho. Olha só, gente. Nossa, eu sou apaixonado por gato, cara, eu gosto muito. Gente, eu tenho 5 aqui. Sério? 5 gatos. 5 filhotes. Meus bebês. É que essa daqui, ela fica sempre no colo, né? Ela adora um colo. Então, eu vou fazer live. Gente, não sei com vocês, mas aqui eu começo a fazer live, gravar aula, começa a rolar a treta dos gatos. Aí, assim... sou eu e eu separando os gatos. Mas enfim, Thiago, vamos falar de perícia hoje. Vamos lá. Thiago, você falou mais comigo, o João Pedro é engenheiro automotivo, perito na área, ele é bem especializado na área automotiva, acaba que as perícias de mecânica mais generalistas acabam ficando com ela, e o João é bem específico para a área automotiva, acaba fazendo muito reconstrução de acidente de trânsito, muitas situações legais assim. Então, engenharia, né? Isso, engenharia. Já pode apertar, você que está assistindo a live, já aperta aqui e já manda para os engenheiros que você conhece, para o pessoal que está cursando faculdade, porque vai valer hora complementar, né, Thiago? Isso aí, verdade, hora complementar. Eu acho que já deve ter muita gente online já. Eu queria pedir também para a galera, cara, para quem está aí online, para quem é aluno nosso lá no DF, clica aí, compartilha com a galera para dar uma agitada na live, porque o conhecimento que a gente vai compartilhar aqui hoje é um conhecimento pesado, né? E é de muita experiência e anos de trabalho, né, Jaque? É oportunidade. Esse conhecimento é oportunidade. Eu vou contar um pouco da minha história e vocês vão ver se é ou não é oportunidade. E, inclusive, alunos da UDF, eu sou colega de vocês. Eu formei na UDF. Então, ó, pessoal... Os bichos da UDF, pode clicar aqui no aviãozinho, que eu sou veterana. Bacana. E deixa eu começar aqui com uma perguntinha. Antes de você perguntar técnica, só uma coisa básica. Não é nem técnica, na verdade. Para o pessoal fazer pergunta, você que é mais experiente que a gente em live, já. O que é melhor? O pessoal lança no chat ou lança na caixinha de pergunta? Olha, depende. Assim, eu quando tem uma live que o pessoal começa a fazer muita pergunta, às vezes tira um pouquinho o foco de quem tá falando. Por exemplo, às vezes eu tô vendo assim, aparece uma pergunta e aí eu começo a pensar na pergunta e sai um pouquinho do foco. Então, pra manter o foco, eu acho melhor na caixinha, mas eu não sei nem como colocar, viu, Thiago? Mas tem algumas pessoas que colocam na caixinha, eu achei interessante, mas eu ainda não adotei nas lives. Mas eu também faço, aí a pessoa coloca a pergunta, o ruim de colocar a pergunta aqui no chat é que acaba se perdendo. Vamos supor, eu tô falando aqui de um assunto, e aí o pessoal vai mandando pergunta. Aí daqui a pouco a pergunta tá lá em cima, eu não encontro mais essa pergunta, então assim, fica melhor organizado. Eu acho que nesses balãozinhos, mas do jeito que vocês acharem melhor. Eu acho que pelo balãozinho, pelas perguntas mesmo, né? Fechando o chat, deixando aberto para as perguntas, fica melhor. Mas eu acho que tem gente que às vezes tem vergonha, né? De digitar no balãozinho. Então pode também ser um pouquinho ruim para quem vai participar. Padrão, né? Já chegou uma aqui. Então já tem uma pergunta na caixinha lá. A gente
vai Tá, acontecer. beleza. Então, assim como o Thiago falou, Jaqueline, só para me apresentar, o Thiago que tomou a iniciativa aí dessa live, a gente é sócio da Inspecta, né? A Inspecta é uma empresa de engenharia mecânica com ênfase na automotiva. Nós somos especializados no segmento automotivo pericial, tá? Eu sou engenheiro mecânico com especialização na área automotiva, então eu sou engenheiro automotivo, tá? O Thiago é engenheiro mecânico puro, então essa divisão na área da mecânica a gente deixa assuntos menos específicos da área automotiva, mais a cargo do Thiago. O pessoal da área automotiva acaba tratando mais especificamente comigo. Agora eu queria começar aqui para a galera que está nos ouvindo, a gente chama nossos ouvintes, os espectadores. Os espectadores. Ai, adorei! Eu chamo de expert. Legal, mas tem que ter um botãozinho pra gente chamar os nossos seguidores. Sim. Então tá aí, pessoal. Agora vocês são espectadores e os experts aqui que estão comigo. Legal. Sempre falo olá, expert. Aí todo mundo que fala assim, olá, experts. Fica brincando comigo. Jaque, fala um pouquinho, você já falou que já deu uma dica aí que é do UDF. Conta pra gente um pouquinho da sua formação. Gente, foi o seguinte, eu comecei direito, eu fiz direito, né? Comecei e terminei, né? Mas eu fiz o direito e quando eu comecei a faculdade, eu pensava no quê? Pensava magistratura, carreiras jurídicas, eu não pensava em empreender e nem pensava em advogar. Na verdade, eu pensava em ter a prática para saber um pouco sobre como é advogar. E aconteceram algumas coisas na minha vida que me impediram de atuar em alguns escritórios. Então, por alguns probleminhas que eu tive, eu não pude atuar em alguns escritórios, porque eu tinha muita briga com quem estava comigo, então eu não queria que eu atuasse em escritório. E assim eu fiz estágio no TRF, no Tribunal Regional Federal, aqui em Brasília. E só, não fiz estágio em escritórios, por isso eu não tenho muita prática jurídica na advocacia, né? Foi uma coisa que eu não consegui ter durante a faculdade. Só que enquanto eu estava sem uma atuação, meu pai me falou, Jaque, por que você não me ajuda nas perícias? E eu falei, perícia? Mas perícia, assim, nem pensei na perícia, pensava que perícia era ver morto, gente. Que perícia, assim. Pra mim, assim, perícia não era tão, assim, a minha praia. Então, eu comecei a ajudar meu pai. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu falei, eu tô pensando em estudar, prestar magistratura. Aí meu pai falou assim, tudo bem, gata, você pode fazer o que você quiser, mas você paga os seus cursos, você se vira, gata, você se vira, linda. Então, foi o que ele me deu, a parte de grafo, ele me deu a especialização em grafo, e ele falou, você trabalha e paga o curso que você quiser, para atuar, se você quiser magistratura, se quiser Ministério Público, você vai pagar o seu curso, você trabalha e paga. E foi o que ele fez para mim, né? Ele me deixou expert nessa área, eu fiz o estágio com ele, e depois disso eu comecei a atuar nos tribunais. Eu deixei o currículo, primeiro eu comecei no TJDFT. Aí eu fui, tinha expertise, eu já tinha feito tanto o estágio com ele, quanto cursos para comprovar a expertise, me cadastrei no tribunal. E aí, com esse cadastro, ele falou, Jaque, deixe seu currículo nas varas cíveis, e aí você pode ser chamada para atuar. E dito e feito, depois de 5 meses eu recebi minha primeira nomeação. E aí eu fui atuar na minha primeira perícia. Foi grafo, né? Eu já estava atuando na área de grafo. Então, eu atuava também com ele. Casos particulares, ele já me passava. Então, por particular, eu já tinha prática com ele. Só que no judicial, eu não tinha. O judicial, ele não me passava. Ele passava só os casos particulares. Preciso entregar esse laudo. E ainda mais particular, porque particular, vocês sabem, né? Particular, o prazo é em cima. Às vezes o advogado chega para você e fala, preciso de um laudo para amanhã. Eu já virei à noite trabalhando. Aí tem um tema para uma live só sobre isso aí. A live dos peritos desesperados. E
Aí foi o que aconteceu, eu tive minha primeira nomeação e comecei a desvendar os processos. Por mais que eu pudesse pedir ajuda pro meu pai, eu não era assim, tudo pedir ajuda, né? Eu já ia pesquisando, então eu ia atrás, lia o processo, entendia. E até que eu comecei a pegar mais perícias, e eu costumo falar o seguinte: a primeira perícia numa vara civil com um juiz é sorte. A primeira é na base da sorte. É porque o perito que ele gosta não deu certo, é porque o perito que ele gosta não aceitou justiça gratuita, é porque o perito mais antigo não tá podendo pegar porque tá doente, sei lá. Eu sei que a primeira perícia, gente, é sorte. As demais é competência. Porque o juiz, na primeira perícia, ele vai ver quem é você. Então, fazer o melhor trabalho possível. Eu costumo faça em todas, né? Não só na primeira. Mas a primeira, se atente muito bem a fazer o melhor possível, porque a primeira nomeação é sorte, mas as demais é por competência. Então, você precisa trabalhar para ter as demais. Teve até uma pergunta, eu achei isso fantástico, tocou um tema muito legal agora, né? Como que funciona esse lance de nomeação, né? Assim, o que é... A galera sempre pergunta assim, poxa, mas a demanda vai ser alta, a demanda vai ser baixa, se eu virar perito... Aí a galera confunde perito com assistente técnico. Só que assim, é muita história, assim, né, pra gente conseguir contextualizar isso pra galera, assim, da perícia. Então, quando você vai explicar pra alguém já o que é ser perito, o que é um perito particular, igual o nome da nossa live, né, como ser um perito sem concurso. Você começa por onde? Porque às vezes a gente é tão técnico que a gente tem essa dificuldade. Sim. Por onde começa a explicar pra galera isso? Olha, se tem uma coisa que eu tenho, Thiago, é prática de explicar uma coisa complexa em algo simples. Então, vamos lá que eu vou falar o que eu costumo falar quando eu vou explicar o que eu faço. Eu costumo falar, o juiz, ele entende tudo de direito. O juiz, ele entende tudo. Ele fez uma faculdade, primeiro, ele é formado em direito, ele fez um concurso mega difícil, porque o concurso da magistratura não é um concurso fácil, ele fez várias provas. Então, direito ele sabe direito como ou mais que o advogado. Então, ele vai saber ali a parte jurídica. Agora, o juiz entende nada de engenharia. Olha, eu como pessoa do direito, eu não sei nem fazer conta direito. Então, Thiago, eu sei que o juiz ele precisa de alguém que saiba fazer cálculos, de alguém que possa explicar um problema técnico, vamos supor, um vazamento do banheiro. É do andar de cima? É do lado? É da onde? Quem vai esclarecer isso é o perito em engenharia. Então, o juiz, vamos supor, tem ali uma demanda ali. Estão brigando ali para saber quem é o problema ali no banheiro. E aí, quem vai explicar isso para o juiz? Quem vai falar? Olha, juiz, o vazamento é do apartamento do lado. Quem vai explicar isso é o perito. Então, o perito, ele dá o subsídio para o juiz poder julgar da maneira correta, saber qual é a verdade daquele caso e que o perito ele traga ali não só o fato, mas a resposta aos quesitos, porque o juiz ele vai querer saber, por exemplo, se tiver uma demanda que tenha ali esse questionamento, o juiz ele vai querer saber, ele vai colocar ali nos quesitos de onde provém o vazamento, vamos supor. Estou falando de uma perícia mais focada na área de engenharia, mas na minha área, por exemplo, assinatura é autêntica ou a assinatura é falsa? O documento é autêntico, o documento é falso. Então o juiz ele quer saber, ele quer que eu diga para ele, para que ele possa julgar. Porque se o documento for falso, beleza, ele vai ter o julgamento dele, vai ter a sentença dele embasada na falsidade. Se o documento for autêntico, ele vai ter outra sentença. Então o perito, ele tá ali para dar resposta para o juiz, para que o juiz possa fazer a justiça, para que ele possa ser um instrumento da justiça. Então, o perito ele está do ladinho do juiz ali com os mesmos requisitos de suspeição, de impedimento, suspeição, de imparcialidade. Então, o perito, ele é como se fosse um juiz técnico, porque ele vai trazer essa parte técnica para o juiz que vai julgar na parte jurídica. E o assistente técnico, aproveitando esse gancho, né, Thiago? O assistente técnico, ele está como um advogado técnico.
Então, são essas duas figuras. Legal. Tu falou, assim, vamos puxar. Hoje a gente bolou essa live, na verdade, pessoal, vocês estão nos ouvindo, para vocês também começarem a se inserir nesse universo. Entenderem os termos. Você falou de um termo aí, quesitos técnicos. Eu tenho certeza que mais de 50% das pessoas que estão nos ouvindo não tem a mínima ideia do que é um quesito técnico. Vamos trocar uma ideia assim. Vamos lá, eu já vou até falar que são quesitos, né? Não requisitos, porque tem gente que coloca requisitos, tá? Então ainda bem que você falou certinho, sabe bem? Então, os quesitos, né? Os quesitos são as perguntas. Os quesitos são as perguntas que vão nortear a perícia. Então, quando o juiz ele tem uma dúvida, ele tem que explicar qual é a dúvida dele, colocar ali de uma maneira que o perito possa compreender e possa responder da maneira em que ele perguntou ali, respondendo, tirando toda a dúvida do juiz. Então, os quesitos técnicos são isso. E não só isso. Por exemplo, o juiz ele vai fazer, geralmente, um quesito, 2. Ele não vai fazer muitos quesitos, não. Porque o juiz ele é mais objetivo. Ele quer saber ali de quem é a responsabilidade. O que é aqui? Então, o juiz ele vai perguntar ali só uma coisa, algo que ele queira saber. Agora, o advogado, a função dele é buscar verificar ali se tem alguma outra questão. Vamos supor o vazamento do banheiro, né? Que eu gosto de colocar o vazamento do banheiro, que é da área da engenharia e pode ajudar aí o pessoal a compreender melhor. Vamos supor o vazamento do banheiro. O juiz perguntou de onde vem o vazamento do banheiro. Aí o perito judicial fala do apartamento do lado. Mas tem alguma outra questão que envolve ali, a culpa foi do apartamento de cima. Então, eu sendo assistente dessa parte, eu vou procurar o quê? Verificar o que aconteceu ali. Se realmente a culpa é só daquele apartamento. Ou na assinatura. Na assinatura, vamos supor, eu tenho ali um caso de uma assinatura que está sendo questionada. Aí a parte fala, essa assinatura, o juiz ele vai perguntar, assinatura é autêntica ou falsa? Agora, eu como assistente, eu vou perguntar, e aí, mas tudo bem, a assinatura pode ser até autêntica, mas e o documento? Será que o documento não tem nenhuma fraude? Então, assim, eu já vou em outras questões para eu buscar ali a verdade real e se a minha parte estiver correta, eu fazer uma boa defesa da minha parte. Então, isso que são os quesitos. Então, olha só, galera, para quem está online agora, observe então, que interessante, se você decidir se dedicar para a área de perícia, então você já pode atuar em 3 pontos, porque você pode ser o perito do juiz, você pode ser o perito de uma parte, ou você pode ser o perito da outra parte. Então, o perito judicial, ou o assistente técnico, caso você seja das partes, a única diferença é essa, o perito judicial, ele é o engenheiro, o técnico, o grafotécnico, que já vai explicar o que é isso, né? Ele vai ser a parte técnica do juiz, esse é o perito judicial. Ou o assistente técnico é a parte técnica dos advogados. E ali você tem ali um triângulo de discussão. Então, observem bem, vocês podem atuar tanto judicialmente quanto diretamente com as partes. Tentando fazer o quê? Tentando fazer com que a justiça não se dê apenas em elementos de interpretação jurídica, mas sim os fatos técnicos. E a responsabilidade nossa, como profissionais de área técnica, independente da engenharia, ou se for odontologia, medicina, enfim, qualquer outra área, é encontrarmos fatos técnicos que sejam benéficos à verdade daqueles fatos, né? É isso que a gente vai gerar. Exatamente. Então, vocês que estão online, compartilhem essa live, que a gente está entrando no assunto específico agora. Até então a gente estava um pouquinho de conversa, agora a gente vai entrar num pouquinho mais técnico e mais para frente um pouquinho a gente vai explicar para vocês como vocês podem se tornar um perito sem concurso público, tá, pessoal? Então a gente está conversando, tá abordando esses assuntos aqui para vocês se familiarizarem com esses termos, com essas tecnologias que são usuais, né, em processos judiciais quando você tem esse tipo de atividade. Então compartilhe a live, não esqueça de deixar a perguntinha na caixa de perguntas, porque a gente já vai abrir a caixa de perguntas para estar respondendo
as dúvidas que vocês tenham. Então, durante a nossa fala, surgiu alguma dúvida? Comenta lá também, deixa a pergunta que a gente vai responder, tá bom? Então, já tem um aviãozinho aqui, clica no aviãozinho. Aviãozinho e compartilha. Sei, já comenta um pouquinho pra gente, assim, às vezes eu falo muito com alguns alunos que querem entrar na área de perícia, né? E eles falam assim, poxa, mas por que uma parte, né? Não, o juiz tudo bem, é um fato, às vezes ele tem a dúvida, ele vai chamar ali o perito. Mas por que a parte vai chamar um perito, né? Por que a parte vai chamar um assistente técnico? E aí eu falo, às vezes assim, falo, gente, aí vem um trabalho de conscientização até com os próprios advogados, que se uma parte tem um assistente técnico e a outra não tem, a chance de você perder o processo já aumenta bastante, né? Porque como que você tentaria deixar isso mais simples assim, para a galera? É importante das partes terem um assistente técnico. Olha, uma coisa eu digo, Thiago, quando a gente não sabe de algo, a gente pode ser enganado, a gente pode ser trapaceado, a gente pode ser tapeado nisso. Então, vamos supor, se eu estou num processo, uma área que eu não conheço, arquitetura, engenharia, vamos colocar essas duas áreas que para mim são áreas muito difíceis e principalmente para o profissional de direito que não tem base nessa área. Então, vamos colocar essa área que tem cálculo, tem várias coisas ali que realmente, assim, você nem chega perto na faculdade de direito. Então, nessas áreas, se você me falar que uma parede é de tal material, eu vou acreditar em você, Thiago. Eu não vou questionar, porque eu não sei nada dessa área. Então, vamos supor que você está com um advogado e você está só com o advogado. Não, para o processo eu só preciso do advogado, certo? Sim, para o processo eu só preciso do advogado. Mas se o perito se equivocar, você vai perder tanto os honorários que você pagou para advogado, quanto o processo. E ainda vai ter que pagar a sucumbência. Então, o que é melhor? Você se resguardar, e também assim, uma perícia com um piloto e um copiloto, que eu chamo a perícia com um assistente técnico, com uma perícia de piloto e copiloto. E o copiloto, lógico, do seu lado. Assim, quando eu falo do seu lado, eu fico com muito medo das pessoas interpretarem mal e acharem que eu tô falando que o assistente vai roubar, vai colocar assim do lado da parte. Não isso. O assistente, ele não precisa mentir. Ele só precisa verificar ali se tem algo. Então, vamos supor que tem algo que seja positivo para a parte dele. Por que não colocar essa parte? Às vezes o perito judicial não colocou. Então, é observar, é ter esse olhar. Porque o advogado, ele não vai ter esse olhar. E a prova, ela vai fundamentar aquele processo. O mais importante é o despacho que o juiz faz, que é o seguinte: especifiquem as provas que pretendem produzir. Esse despacho, ele vai falar assim: partes, vocês já falaram o que vocês tinham que fazer. Vocês já falaram que vocês tinham que falar, né? Petição inicial, contestação, réplica, vocês já fizeram tudo isso. Agora me digam, como que vocês vão provar o que vocês estão falando aí? E esse despacho de especifiquem as provas que desejam produzir, esse é o despacho mais importante, porque é aí que você vai provar o seu direito. Então, a prova, ela vai trazer ali para o juiz o que ele precisa saber. Então, se for que nem eu falei, se a assinatura for falsa, vai ser uma sentença. Se a assinatura for autêntica, vai ser outra sentença. Então, a prova é o principal do processo, porque ela é fundamental ali para o juiz tomar a sua decisão. Então, eu costumo falar que ganha quem prova melhor. Então, se você tem ali a prova a seu favor, você vai ter um processo. Então, quais são as possibilidades de você ter uma prova a seu favor? Você estando certo e, vamos supor, você está certo, mas o perito erra. Então, é melhor você se resguardar desse erro, mesmo estando certo. Então, por isso que eu costumo falar, o assistente técnico, ele é imprescindível nos processos. A gente tem a obrigatoriedade do advogado atuar no judiciário. Então, a não ser causas do juizado especial, o advogado, ele é obrigatório, ele tem um poder postulatório. Agora,
o perito, ele é uma decisão da parte, mas eu costumo falar que é uma decisão que pode ali definir o seu processo. Exatamente. Legal. Verdade. Nossa, bacana, bacana. Nossa, eu já pensei em toda pergunta, cara, que se deixar a gente... Acho que só eu vou ficar fazendo perguntas. Manda! Galera, vai soltando perguntas aí. Vou contar um fato, o João pode até comentar um pouco lá. Daqui a pouquinho, galera, no final, vai lançando as perguntas e no final a gente começa a entrar nelas, tá? Aqui a gente vai tocando bate-papo por enquanto. Conforme vocês irem pensando nas perguntas, vão lançando. A gente já tem 3 ali. A gente não vai deixar de responder e tem uma no chat também, do Fabrício, quer dizer. Beleza, vamos lá. Isso que a gente falou agora, caraca, isso me abriu muito leque assim, ó. Na justiça tem gente que, eu escuto às vezes de advogados, né, e tem uma máxima do direito, né, que não ganha quem tem razão, ganha quem tem prova. Esse que é um Exatamente. Ganha quem tem prova. Esse detalhe de você ter prova, lógico, depois a gente vai comentar um pouquinho, eu quero deixar isso bem claro também, a Jaque comentou um pouquinho, né, você vai falar o que é verdade. Então talvez o João pode explorar um pouquinho isso. Qual que é a responsabilidade que você tem para tomar muito cuidado também, gente, porque quando você está num processo pericial, o que você escreve ali, aquilo lá é lei, cara. Aquilo lá é a prova. E se você, mesmo quando você está do lado da parte, cara, tudo bem, aí às vezes eu vou evidenciar mais algumas provas que são referentes à minha parte, ou da outra parte, enfim, dependendo do lado que você está, quando você é um assistente técnico, isso é natural, isso não é errado. Ou você vai ser um pouco mais brando, um pouco mais neutro, evidenciando dos dois lados, se você é o perito judicial. Mas tudo que você escreve ali é lei e é a sua palavra que se você faltar com a verdade, você tem uma super responsabilidade naquilo. Exatamente. A gente, vou falar um pouquinho do como que é a nossa metodologia hoje na Spectra, né, Jaqueline? A gente, antes de aceitar uma assistência técnica, né, não como perito judicial, mas em uma das partes, a gente faz basicamente uma consultoria. Inicialmente, a gente cobra uns valores de honorário para entender realmente se aquela parte que a gente vai supostamente defender, se a gente tem argumentos técnicos suficientes para defender ela. Porque a gente, como na área de engenharia, nós trabalhamos numa área exata, assim como você na grafotécnica, se o documento é falso, você vai ter argumentos técnicos exatos para dizer que aquilo é falso. A gente, da mesma forma, na área técnica, na área da engenharia automotiva, eu tenho argumentos que são exatos para comprovar que aquele acidente aconteceu, às vezes, por uma falha em um parafuso, aquele airbag não abriu porque algum componente eletrônico estava queimado, enfim, são áreas exatas. Então, se eu faltar com a verdade, né, isso pode cair sobre minha responsabilidade como assistente técnico. Eu fui contratado para ser a responsabilidade técnica daquela parte perante o processo judicial. Então, se eu mentir, se eu pegar alguma informação que não é verídica, que não é verdadeira, e falar que aquilo é verdade, aquilo pode sim virar contra mim em um momento aí do processo. Isso principalmente se a outra parte também tiver um assistente técnico. Porque aquele assistente técnico pode comprovar de forma exata que você está mentindo, está fazendo alguma coisa ilícita, né? E é isso que assim, a gente puxa muito, já que talvez falar até um pouco dos treinamentos que você dá para o pessoal, né? Porque assim, a perícia é algo muito sério. Às vezes a gente nota, acaba que no nosso dia a dia é legal esse mix entre a gente, que eu vejo, você atua, eu posso estar até enganado às vezes, mas eu vejo que você atua, pelo que eu acompanho no seu Instagram, mais em perícias judiciais do que assistência técnica. Sim. Não sei se é isso. Muito mais. É muito mais, né? E no nosso caso aqui é um pouco o contrário, é muito mais assistência técnica do que judicial em si. E às vezes a gente pega algumas judiciais que, assim, poxa, tem uns judiciais muito legais, assim, mas tem umas que eu falo assim, pelo amor de Deus, cara, o que foi feito aqui, né? A gente se desespera. E aí a gente elabora muito assim pro pessoal, tomar um cuidado. Poxa, você pode a qualquer momento, depois a gente vai falar um pouquinho disso também, como é que é o processo para você se tornar um perito, o que são honorários de perícia, isso é muito legal. Mas você tem que saber que
trabalho de super responsabilidade e você tem que se sentir preparado para aquilo, né, Jaque? Não Exatamente. dá para acabar de se formar ali e às vezes ir na tora, porque você pode se entrar em um problema, né? Eu queria que você elaborasse um pouquinho isso aí, Jaque. Sim, o que acontece? É um trabalho de extrema responsabilidade. Como perito judicial, você pode responder por falsa perícia. Como assistente técnico, você não responde como falsa perícia. Por quê? Porque a falsa perícia está ali como perito e não tem a figura do assistente técnico. Então, seria como que se diz? Uma interpretação extensiva, o que a gente não vê no nosso direito penal. A gente não tem isso no direito penal. Mas, no caso, o assistente técnico, ele também pode responder. Não é porque ele não responde por falsa perícia que ele não vai responder por nada, que ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode responder. Vamos supor que ele tenha trazido ali uma inverdade, uma mentira em um parecer técnico e a outra parte se sinta ofendida. Ela pode processar esse assistente técnico. Então, pode não ter a falsa perícia, mas pode ter outras responsabilizações. Então, por isso que a gente tem ali o que está escrito, você vai ter que defender ali o que está escrito. Então, e o juiz pode chamar também. Então, você imagina se você não estiver falando a verdade, você vai ter que explicar como é que você vai explicar isso para o juiz. Então, tudo isso não é porque a perícia judicial você responde pela falsa perícia e na assistência você não responde, que a assistência você pode fazer qualquer coisa, você não pode. Então, a gente está lidando no meio jurídico, a gente tem muita responsabilidade. E não só muita responsabilidade pelo que é falado, mas está escrito ali. Então, você tem ali o que você escreveu vai estar juntado, vai estar num processo. Então, a outra parte vai ter provas. Se você estiver ali colocando algo errado, ela pode te denunciar para o conselho, ela pode colocar uma reclamação, abrir uma reclamação no conselho. Ainda mais porque, até mesmo perito judicial, assistente técnico, pode ter principalmente perito judicial. Porque vamos supor que você, perito judicial na área de engenharia, cometeu ali um erro, uma gafe no laudo pericial. O juiz pode contactar o órgão, enviar um ofício para o órgão, para o CREA, né? Pode enviar um ofício para o CREA e falar, CREA, esse profissional aqui não está atuando muito bem, ele não fez a faculdade de uma maneira correta. Então, ele pode ali mandar um ofício para esse órgão. Então, a gente tem toda essa responsabilização. Eu acho que eu tenho uma pergunta que eu acho que a gente nem vai poder deixar para depois. A gente está falando desse assunto muito específico. Agora, tem uma aqui, ó, eu vou colocar ela na tela. Acho que são duas aqui, essa e essa, cara. São as talvez complementares. Talvez até perguntar primeiro, depois a gente cai nessa daqui. Já o perito, vou colocar ela aqui na tela, ó, tuf. O perito precisa ser formado na área? Olha, depende da perícia. A gente tem perícias que tem a graduação específica. Eu não vi a pergunta, não apareceu para mim. Até fiquei na dúvida. Não sei se está aparecendo para os participantes. Galera, tá aparecendo para vocês, eu fixei ela na tela. O perito precisa ser formado na área. Foi o Lucas Menezes. Mandei no seu... que fez a pergunta. No seu WhatsApp. Não, mas tudo bem. Então, depende da perícia. Tem perícias de graduação específica e perícias sem graduação específica. Então, as perícias de graduação específica, por exemplo, contabilidade, não tem como uma pessoa formada em arquitetura fazer uma perícia em contabilidade. Contabilidade é contabilidade. Tem o conselho, que é o CRC. Então, a gente tem ali uma perícia médica. Não tem como uma pessoa, um contador, fazer uma perícia médica, porque é o médico que tem que fazer. Então, perícias com graduação específica, você precisa ter a graduação específica, você precisa estar ligado ao conselho específico, por exemplo, biomedicina, medicina, contabilidade, engenharia, arquitetura. Todas essas graduações, elas têm conselho, inclusive os conselhos que regem a atuação desse profissional. Então, essas profissões de graduação específica, sim, precisa ter a graduação específica, precisa estar de acordo com o conselho. Então, tem gente que vem da contabilidade e fala, eu fiz contabilidade, mas eu não tenho CRC, posso atuar?
Não pode, porque você não está de acordo com o conselho. Eu tenho engenharia, mas não tenho CREA. Se vira, você tem que ter. Então, assim, para você atuar, para você ser um perito naquela área, você precisa estar de acordo com o seu conselho. Perícias sem graduação específica. A gente tem algumas perícias que não tem uma graduação específica. Vamos supor, perícia na área de grafo, na área de documentoscopia, não tem uma graduação. Você não precisa ser formado, por exemplo, eu, Jaqueline, sou formada em Direito. Eu poderia ser formada em Contabilidade, em Engenharia e ter a grafo. Porque a grafo, ela não é graduação específica, mas você precisa ter a expertise. Então, a graduação é uma coisa, a expertise é outra. Expertise, você precisa ter expertise para fazer a grafo, para fazer a doc, para fazer perícia em papiloscopia. Vamos supor, se você tiver que examinar alguma digital, você precisa ter a papiloscopia. O que mais? Avaliação de bens imóveis, de obra de arte. Então você precisa ter aquela expertise. Um ourives, por exemplo, até colocar essa situação. Um ourives, ele precisa ali atestar que ele é um ourives. Não pode ser qualquer um da rua ali que você precisa ter essa expertise comprovada. Então a expertise que vai ser utilizada para você ter para você poder atuar nessa perícia. Então, a expertise. Tem gente que me pergunta, mas o que é expertise? E eu digo, expertise é toda a sabedoria, todo o conhecimento que possa auxiliar o juiz. Tem gente que me perguntou no canal, Jaque, faz um rol taxativo, faz um rol aí de todas as perícias. Eu falei, querido, não tem um rol. Se o juiz precisar saber, por exemplo, de garimpo, o que acontece em garimpo, ele pode chamar um garimpeiro. Então, assim, se ele precisar de uma perícia em garimpo, ele chama um garimpeiro. Então, assim, não tem como você falar assim, a perícia é só para engenheiro, contador, não, a perícia ela pode ser para qualquer um, desde que o juiz precise daquele conhecimento. O que você vai precisar, lógico, tem perícias que são muito mais demandadas, por exemplo, engenharia, contabilidade, grafodocumentoscopia, são perícias que têm mais demanda, né, que são mais comuns da gente ter, não vai ser tanto como um garimpo, mas pode ter uma perícia fora da curva. Como que você, por exemplo, o João Pedro vai lá e quer fazer uma perícia de grafo, nunca viu a assinatura na vida, ele vai lá e faz uma. Você consegue desqualificar essa perícia? Eu preciso saber qual é a formação dele. Então, eu questionaria, eu pediria o currículo dele. Nos meus laudos, na verdade, eu não junto nem no laudo. Eu junto, quando eu respondo a minha nomeação, eu já coloco o link do currículo Lattes. Então, o juiz já pode acessar o currículo Lattes, as partes já podem acessar meu currículo Lattes. E nos pareceres técnicos, eu coloco um mini currículo ali, e também posso colocar o currículo Lattes. Por quê? Porque daí eu tenho a comprovação da minha expertise, perícia em bicho de pé. Poxa, sei também. Olha que tá cheio de perito em bicho de pé, viu? Teve muita gente me respondendo, ainda tá aqui, mas eu vou tirar amanhã. Mas assim, a gente tem você vai ter que comprovar essa expertise por meio de cursos, por meio de pós-graduação, graduação. Então vai depender da expertise e como você vai comprovar. Mas o seu currículo vai demonstrar se você está habilitado. Vamos supor, você é engenheiro, você não tem nenhum curso em grafo. Como é que você vai fazer perícia em grafo? Verdade. Sim. Na nossa área agora, para falar com o pessoal da área de engenharia, né? Para você ser um perito em engenharia, você tem que ser graduado. Isso aí é fato, tá? Sim. E aí a gente já vai entrar nessa pergunta que a gente fixou na tela, também não está aparecendo para você, né, Jaque? Mas vou ler aqui, ó. Toda vistoria ou trabalho em perícia automotiva precisa emitir uma ART, até se for justiça gratuita? Então, pessoal, voltando um pouquinho na pergunta anterior, para você fazer uma perícia específica de engenharia, primeiro, você tem que ser graduado em uma instituição que realmente é renomada, tá? Você tem que ter um certificado de graduação. ART, o que é ART? Anotação de responsabilidade técnica. Na área de engenharia, isso é muito comum. Para você fazer, você engenheiro automotivo, engenheiro mecânico, engenheiro civil,
qualquer área da engenharia, para você fazer qualquer atividade técnica, você precisa emitir uma RT. Primeiro, para você conseguir ter acesso ao cadastro, você tem que ser ter o seu CREA, né, o seu documento que é regulamentado pelo Conselho Regional de Engenharia. Então, você, além de ter graduação, você tem que ser um colaborador, você tem que ser registrado e homologado pelo Conselho Regional de Engenharia, que aí, então, você vai ter acesso à plataforma para a emissão de uma RT, de uma anotação de responsabilidade técnica, que nada mais é um documento que você formaliza para o Conselho. Isso vai ser auditado lá dentro do Conselho. Se você, com sua formação, essa atividade que você está exercendo é realmente da sua alçada. Se você não está fazendo uma coisa anormal que não cabe à sua expertise, à sua técnica e à sua formação. Então, eu, João Pedro, eu sou engenheiro mecânico de automóveis. Eu tenho uma restrição no CREA. Eu não posso fazer, por exemplo, estruturas metálicas para construção civil. Eu tenho uma restrição onde minhas atividades de engenharia são restritas para o segmento automotivo. Então, tudo que se autolocomove, né, que tem motor, que tem roda, eu posso sim estar fazendo atividades para esse segmento. Agora, e a aeronave, pode? A aeronave também. A aeronave também, é um automóvel, tá? Sim. Tudo que se enquadra como automóvel, eu posso sim estar atuando de forma legal, tá? E uma vez eu fazendo qualquer tipo de atividade nesses segmentos que são restritos à minha atividade de engenheiro automotivo, eu tenho que sim comunicar o CREA, emitir uma RT, para que realmente o meu trabalho seja exercido de forma legal. E aí tem um ponto bacana que aí vem para os experts, né, igual a Jaque fala, que aí entra um pouquinho, você observa que eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico puro, sem uma expertise, você tem uma abrangência. Eu também não posso pegar muitas estruturas de engenharia civil, mas eu posso, por exemplo, ar-condicionado de prédios, elevadores, que não estão na expertise do João. Então, mas se eu pego um laudo, por exemplo, de um elevador, de um ar-condicionado, está bem dentro do geral do engenheiro mecânico. Mas quando a gente fala, por exemplo, de automóveis, o laudo de alguém que tem a expertise de que é formado especificamente para automóveis, ele tem uma expertise mais valorizada para aquele ponto. E aí há, inclusive, uma preferência do juiz por da nomeação. Sim. Então, quando a gente fala de expertise, né, dos experts, como a Jaque fala, é justamente isso, você definir uma área que você queira atuar e buscar qualificação dentro daquela área, né? Perfeito. Exatamente. Então, complementando a pergunta, né, até se for justiça gratuita, infelizmente sim, você não vai receber nada e você vai ter que pagar para emitir um RT. Porque quando você pegou a sua carteirinha do CREA, você foi informado de que você, para exercer a sua atividade como engenheiro, obrigatoriamente você tem que comunicar ao conselho que você está exercendo essa atividade. E para isso você vai ter que sim emitir uma RT. E mais, pessoal, sempre cobrem, tá? Isso, vocês, quando estiverem no processo, ou até mesmo na vida de vocês no dia a dia, sempre que vocês receberem alguma atividade técnica, não é só no processo, cobrem a expertise também. Às vezes, dentro aqui na empresa, eu quero saber se determinado cheque a assinatura é válida. Eu posso consultar, Jaqueline. E eu vou precisar saber qual é a expertise dela. Eu vou contratar um contador aqui na empresa, eu vou ver se o CRC dele está ativo. E se você receber um laudo de engenharia, consulte se aquele engenheiro está ativo no CREA. Isso é muito importante, tá, pessoal? Exatamente. Aí a gente volta um pouquinho nas responsabilidades, né? Uma vez você, engenheiro, né, graduado, você começou aí, fez uma atividade sem a responsabilidade técnica, você pode ser autuado pelo conselho, tá? Então, não necessariamente o juiz vai dar alguma sentença que vai causar algum desconforto aí para o assistente técnico.
Mas, se o assistente técnico do outro lado comunicar, fizer uma denúncia para o conselho que você está exercendo atividade sem uma anotação de responsabilidade técnica, o conselho pode ir lá e te autuar da noite para o dia, tranquilamente. Beleza, pessoal, vai uma para a Jaque agora. Jaque, como que você tem se virado nessas perícias? A pergunta da Estela aqui, ó. Como atuar em perícias remotamente? Olha, eu não atuo 100% remotamente, eu não gosto de atuar 100% remotamente, mesmo porque eu não gosto de atuar, por exemplo, em perícias que eu só tenho a Xerox, só tenho cópia. Então, eu fiz o seguinte, eu coloquei mais uma pessoa na minha equipe para me ajudar a fazer o quê? Receber documentos. Por quê? Porque antigamente eu pedia para a parte depositar na vara, e aí o meu autorizado, meu motoboy, ia lá, buscava esse documento e trazia para mim. E o que aconteceu? As varas não estão mais funcionando. Então, muitas estão mandando entregar no meu escritório ou enviar por correio. Quando entregam no meu escritório, eu faço a declaração, tudo bonitinho, né? Porque não é só assim, tô aqui o documento. Não, eu tenho que ver se o documento é realmente aquele do processo. Eu preciso ver quem é que está entregando. E se outra parte chegar ali, outra pessoa chegar e entregar qualquer documento? Não posso aceitar. Anoto quem está entregando o documento, faço tudo bonitinho. E para isso, eu tive até que contratar uma pessoa para o meu escritório para conseguir organizar essas demandas. E eu faço algumas perícias, eu faço por meio do Zoom. Mas depois eu preciso desse documento, eu solicito que a pessoa vá lá entregar, ou então que alguém vá entregar. Por exemplo, teve uma senhora que tinha problema pulmonar, então eu não tinha como falar, dane-se, vem aqui fazer no escritório. Não, eu procedia a coleta pelo Zoom, porque eu sabia que se acontecesse qualquer coisa com essa senhora, mesmo que não fosse no meu escritório, eu me sentiria muito culpada. Então, eu procedi pelo Zoom. Mas na época de pandemia, eu estou fazendo as coletas presencialmente, com todo cuidado. Mas quando é algum senhor de idade, alguma senhora de idade que realmente não possa vir, eu faço pelo Zoom. Mas depois eu solicito que traga tanto o documento utilizado, então o documento de identificação apresentado na coleta pelo Zoom, e peço para trazer também a coleta, para eu examinar o original da coleta. E o documento questionado também na via original, peço para entregarem no escritório. Então, eu estou fazendo tudo pelo meu escritório. Quando a vara não está funcionando ou não está recebendo documento, eu estou recebendo tudo no meu escritório. Bacana. Legal, Jaque. A gente, assim, tem pensa muito parecido com isso, tá? Respondendo também agora do nosso lado. Nesse momento de pandemia, a gente tomou todos os devidos cuidados, né? A gente até antecipou algumas coisas via Zoom, então a gente sempre faz uma reunião técnica prévia pelo Zoom para a galera ter aí, argumentar. A gente sempre fala assim, olha, não somos os juízes, aqui é o momento, então você pode falar tudo que você quiser, cara, só abra seu coração, cara. Lógico, abre seu coração para a área técnica. Se começa a variar muito também, a gente já dá uma paulada logo e fala, não adianta que também não sou advogado. Fala... mas isso acontece na minha área. Ixi, é cada caso de família, Thiago. Nossa senhora! Imagina. A gente tem uns casos aqui interessantes. Se for começar a contar a história aqui... Até na perícia automotiva? Tem esses casos de família? Já imagina, o cara, ele conversa que ele bateu o carro, que o cara era da avó, e que a avó emprestou o carro pro tio, e que o tio liberou pra ele, que levou pra fazer o freio na casa do ciclano. Aí vai. E que ele bebeu porque tomou o pé na bunda da namorada, e aí acabou aqui. É isso aí, a coisa vai longe, viu? Aí fala que ele não queria estar muito rápido, que o pardal que estava errado, e aí começa, né? Tem as separações também, que o bem, aí, poxa, esse bem não vale esse dinheiro, eu separei daquele cara que era um vagabundo. Não, mas sabe que eu tenho uma dica pra isso? Vou aproveitar agora o gancho. Que acontece? Foi um professor meu, que era advogado na época. Legal. E ele falou o seguinte, que tinha um caso que ele estava atuando pela mulher. E a outra parte colocou o valor do imóvel lá embaixo, justamente para desvalorizar o imóvel na hora da divisão. Aí ele falou, tudo bem,
já que o valor do imóvel está nesse valor, ela vai comprar o imóvel. E aí, ele que avaliou baixo, ele se ferrou, porque ela foi lá e comprou, ela arrumou, ele falou assim, você consegue comprar esse imóvel nesse valor? Ela falou, eu vou dar um jeito. Ela pediu empréstimo para todo mundo, foi e comprou o imóvel. Já que ele tinha apresentado esse valor, ele não podia negar agora pro juiz. Caramba, que legal. Então, às vezes o veneno vai contra o feiticeiro. A gente faz esse online para ouvir esses casos todos aí, passar por isso. E aí, quando chega no presencial, a gente vai de fato no veículo, né? E aí examina bem, a gente até deixa assim franqueado. Olha, se a parte quiser ir, se o advogado quiser ir, pode ir, fica à vontade. Não precisa nem falar comigo, vai lá, pergunta se você quiser. Por quê? Até porque no momento da perícia, eu vou examinar, o João vai examinar o carro e eu só vou responder os quesitos técnicos. E daí que é a importância, de novo, do assistente técnico. Porque eu só tenho a obrigação de responder na perícia o que está quesitado. Se não for um quesito, eu respondo se eu for com a sua cara lá na hora, eu posso responder. Senão, eu só tenho a obrigatoriedade de responder o que está nos quesitos, né, Jaque? Por isso que é importante o assistente técnico, Thiago. Vamos supor, se o que está fora ali da curva é benéfico para o seu cliente, você vai colocar. A outra parte não vai. Muitas vezes o perito judicial não vai, porque não está nos quesitos. E aí, o assistente técnico entra de uma maneira incisiva para defender o cliente. Não é mentindo, é colocando um ponto que às vezes está fora da curva, que às vezes não foi quesitado. Verdade, legal, Jaque, bacana. Já comenta um pouquinho pra gente, tem uma pergunta que jogaram ali no chat, Fabrício. Sim. E eu acho que já pra gente caminhando, assim, a gente tá quase uma hora já com você, né? Daqui a pouquinho você vai... Nossa, nem senti. Eu também não, passa muito rápido, tá muito legal o bate-papo. Vamos para o seguinte, assim, todo esse trabalho, né? Eu acompanho muito, antes da gente chamar pra live, a gente já virou fã, a gente acompanhava lá direto no seu canal no YouTube, nas coisas. E a gente sempre via, assim, às vezes a dificuldade de elaborar o honorário, de defender que aquele honorário é aquilo. Porque esses dias eu até vou te marcar ainda, tá? Eu tirei a foto, só que na correria do dia a dia não deu tempo de repostar e te marcar. O advogado da parte virou e falou assim, nossa, mas ele tá colocando 6 horas para fazer um laudo, isso é muito abusivo. Não era nem o laudo, eram 6 horas para fazer a análise do veículo e a elaboração do laudo. E ele falou que isso é muito abusivo, que isso se fazia em 1 hora no máximo. Faz aí então, querido. Se passa aqui. Então, conta um pouquinho sobre isso. O que é, eu acho que assim, o que é o honorário e como que você se pauta nisso, sabe? Elabora o honorário, como que você faz isso? Honorários é o pagode. É a felicidade no final, quando você conclui o trabalho. Gente, honorários é o que a gente recebe pelo trabalho. Como a gente trabalha como profissional liberal, a gente não recebe salário. Então, o perito no mês, ele não recebe. Ele não recebe todos os benesses da CLT. A gente recebe como profissional liberal, que são os honorários. Então, os honorários são a remuneração do trabalho prestado para a perícia. Então, uma perícia, você vai receber os seus honorários. Muitas vezes os honorários são depositados, ou então, se é justiça gratuita, vai ter a requisição no tribunal, ao tribunal, ou às vezes a defensoria, depende do local. Mas os honorários é a contraprestação do nosso trabalho pericial. E muitas vezes, a maioria das vezes, o advogado vai questionar. Gente, assim, mesmo que você coloque R$100, se ele tiver a possibilidade de baixar para 50, ele vai. Porque eu costumo falar, tem pessoas e pessoas. Tem gente que vai falar assim, eu pago de uma vez. Tem gente que vai chorar, entendeu? Tem gente que vai chorar desconto. E isso, às vezes, ela vai fazer uma barraquinha de camelô. Tá vendendo essa água. O cara vai chegar e falar assim, não, eu não pago 2, eu pago 1. Então, é a gente conseguir mostrar o nosso valor. Eu digo que a perícia vale o perito. Então, você vai ter que mostrar o porquê você vale aquela hora. O porquê o seu valor, o porquê da sua hora ser R$300, ser R$350. O que você estudou? Então, eu costumo falar, até foi na live da Mari que eu falei, eu tinha o mnemônico que era o que você estudou antes, o que você estuda, o que você vai ter que fazer. Então, agora eu esqueci o mnemônico, gente. Até me fugiu o mnemônico, era...
Ai, meu Deus. Fugiu, gente. Mas enfim, era para trás, agora e depois. Então, isso era o que definia os honorários. Então, o que você estudou? Tudo, coloca uma faculdade de engenharia. Quanto que você gastou para fazer uma faculdade de engenharia? Com certeza foi um alto gasto. Suas especializações, coloca tudo na ponta do lápis. Coloca os equipamentos que você comprou. Agora, aqui, coloca o que você vai ter que fazer. Então, você vai ter que estar sempre se atualizando, você vai ter que estar sempre como sendo perito, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que fazer tudo isso para atuar como perito. E depois de nomeado, e depois do laudo, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer o laudo, depois de nomeado, depois dos honorários aceitos, você vai ter que fazer, você vai ter que entregar o laudo. Então, você tem aí uma entrega, você vai ter que entregar várias horas, o seu estudo, a sua dedicação para aquele caso. Então, a gente precisa saber vender. O problema é que as pessoas não sabem vender, elas não sabem se vender. Então, o profissional liberal, ele vai ter que se vender. Então, ele vai ter que se vender para o juiz, ele vai ter que se vender para a parte, ele vai ter que se vender mostrando quem ele é. Então, por isso que, às vezes, eu vejo assim, pessoal, faça um curso e seja perito. Nossa, e, às vezes, o curso só explica ali o que é perícia judicial. Estão abençoados, viu? Isso aí a gente fala para muitas pessoas, perguntam, muitos alunos da gente, cara, você acha que vale a pena fazer o curso lá de como ser perito, né? Seja perito em 24 horas. Organizações Tabajara, né? Tipo isso, tá cheio, gente. Diferentes aí. Tá cheio. A gente tá dificuldadezinha para tentar conectar na tomada aqui. Eu acho que eu vou ter que virar a tela, Jaqueline. Não, mas tá bom, pode ser assim. Bom. Conseguiu conectar? Eu tô acabando a bateria do iPad aqui. O Thiago tá tentando. Nossa. Tá tudo bem. Mas tá tudo bem, vamos lá. Acontece. Isso. Mas enfim, os honorários é isso, é você se vender. Por exemplo, por que um médico faz consulta no doutor, tem o doutor na hora, aquelas consultas mais rápidas que pagam menos, e por que um médico cobra R$2.000 uma consulta? Porque é o que ele estudou, é o que ele tem a oferecer. E do mesmo jeito, a perícia vale o perito. Então, se você é um perito que está bem conceituado, que faz o trabalho certinho, você tem que mostrar ali que o seu trabalho tem valor. Então, você mostra o que você tem ali para oferecer para o judiciário. E o trabalho, eu costumo quantizar, não sei nem se está certa essa palavra, contabilizar ali o trabalho pelas horas técnicas. Então, eu coloco quantas horas eu vou gastar. E geralmente eu coloco 6 horas para o laudo, viu? Também. Mas é isso, gente. Eu não sei de onde que o povo tira que é menos de 6 horas um laudo. É porque o povo nunca fez laudo. Por isso que vem falar que não são 6 horas. Gente, eu sento na cadeira, para não falar, eu sento a bunda na cadeira, e fico a tarde inteira fazendo laudo. Isso assim, fechando. Se eu não fechar WhatsApp, Instagram, eu fico 2 dias. Então, assim, em um dia eu fico ali 6 horas sentada redigindo, porque você não redige, assim, você não tá redigindo ali, nossa, aqui, maravilha, não, você vai redigir daqui a pouco, não, deixa eu dar uma olhada aqui, dá pra colocar mais isso aqui, tal. Aí, é um TCC, gente, é um TCC, meu namorado fala isso, meu namorado fala. Multiplicam, né, Jaqueline? 6 horas. Realmente, se você contabilizar as horas de concentração, né? Exatamente, 6 horas a hora de concentração. Porque se você não concentrar também, porque é um trabalho de concentração, gente. Então, e sem contar, como que é na sua área? Porque às vezes na nossa área tem muito também que a gente cobra separado a hora do laudo, as horas de pesquisa e embasamento, né? Você deve ter uma hora de análise. Como é que é isso na sua área? Eu cobro da seguinte maneira. A primeira hora são diligências, conhecer material, coleta de padrões, é a pesquisa, né? Eu chamo do saneamento. Então, eu faço toda a pesquisa ali, eu coloco as horas de pesquisa. Depois, eu coloco as horas de análise. Então, eu estou analisando as imagens, eu estou fazendo um exame perceptual. O que é um exame perceptual? Na grafo, a gente tem essa questão perceptual, porque a gente não é exato, a gente tem o subjetivo, que é a percepção do perito. A gente tem
a análise, então a gente vai analisar as assinaturas, a assinatura paradigma, a assinatura questionada, vamos confrontar, e aí as divergências ou convergências a gente vai avaliar. Isso que é a percepção do perito. Então, quando eu vou avaliar, eu vou falar por que essa característica está aqui. O porquê essa característica está divergente. Por que essa característica está convergente. Então, o exame perceptual é eu examinar e chegar numa conclusão ali por que essa característica está dessa maneira. Então, isso toma muito tempo também. Faço essa parte e faço o laudo, a redação do laudo. Então, a redação do laudo é tudo. É redigir laudo, é organizar, porque eu vou escrever ali, eu não vou só escrever a minha conclusão. O meu laudo ele começa com endereçamento, o nome das partes, tudo bonitinho como petição. E aí eu coloco histórico. Ali no histórico eu coloco tudo o que aconteceu ali no processo. O processo começou, fui nomeada no ID tal, tive diligência tal, coleta de padrões tal, coloco tudo ali bonitinho. Aí material questionado, coloco o objetivo da perícia, coloco o material paradigma, digito tudo, então documento tal, datado de tal, isso tudo vai demandando tempo. Documento questionado também, vou digitando tudo. Faço uma prévia análise, vou colocando algumas características, premissa maior, então como que é o exame, como que é o método, depois eu vou para a premissa menor, que é o que eu estou fazendo ali no exame, faço o exame, depois eu vou para a conclusão, resposta aos quesitos e o fechamento do laudo. Então é assim, só que já cansei, é muito... só de ouvir, já cansei. O que eu entreguei hoje tinha 36 páginas. E não é de, assim, é muita imagem também, tem muita imagem, mas eu tenho que demonstrar. Então, não é pequeno. Eu falo isso realmente, assim, às vezes a gente coloca até uns anexos fotográficos à parte. Exatamente. São muitas páginas e você tem muita documentação ali. E não dá, é realmente um trabalho de pesquisa, é um TCC, eu acho que você falou tudo. Exatamente. Você comentou ali embaixo, é um TCC, né? Exatamente, gente, é descrever tudo. Você não pode deixar de descrever nada. Eu vou comentar aqui, eu acho que está bem dentro desse aspecto, né? O Ivan falou ali, né? Para os laudos, é necessário sempre laudo técnico, como teste de bicos sujetores e tal. O que acontece? Tudo que foge, Ivan, da nossa expertise, eu tenho que procurar, mesmo que eu seja o perito, eu tenho que procurar algo complementar aquilo. Muitas vezes o que acontece assim, falando desse ponto específico que você falou, né? Um bico injetor, quando eu sei que vai ser o problema dele, às vezes assim, se eu estou com uma assistência técnica ou algo que eu quero dar uma paulada final assim, eu já peço logo esse laudo. Agora, às vezes eu tenho, né, João, muitos elementos. O que pode ser bico injetor? Corpo, pistão? Tem várias formas de identificar que sim, aquele bico está com um defeito, né? O bico injetor que é um componente mecânico dentro de um motor, tá, Jaqueline? Então, às vezes, a gente mostra que sim, teve um problema ali, sem necessariamente você precisar gastar com um teste de bico ou com coisas específicas, um ensaio de tração, ensaio de compressão, enfim. Existem vários testes que sim poderiam te fortalecer. Porém, antes disso, na área de engenharia, você pode sim seguir caminhos, né, que no final das contas mostraria sim que o bico está com problema, ou o combustível estava adulterado, sem necessariamente ter um ensaio elaborado. Tá? E aí vem um peguinha já de novo mostrar para vocês a importância do perito e do assistente. Olha só, gente. Eu, como perito, eu provavelmente não ia pedir teste de bico, mas eu ia elencar tudo isso que o João falou. Eu, como assistente, eu já ia perguntar logo de cara, beleza, você viu tudo isso, mas cadê o laudo? Eu já ia perguntar. E aí vai o jogo técnico, entendeu? E aí que tá a difícil de você conseguir evidenciar a prova. E aí que veio E se isso fosse prejudicial ao seu cliente, Thiago, você talvez nem colocaria. Porque você já saberia que isso ia prejudicar. Então o assistente também ele faz isso, por exemplo. Eu falo, você não precisa mentir como assistente, mas você não vai questionar ali o que vai ser prejudicial ao seu cliente. Exato. Não, tem situações em que eu estou com assistente técnico, às vezes foi um problema que eu vejo ali que pode ter sido da peça, mas que não tem elementos suficientes para comprovar aquilo, eu fico na minha. Se o cara pediu um laudo, pediu. Se não pediu, não vai pedir e vai embora.
Então a gente também tem que ter esse jogo de cintura, de saber, nós temos que saber, não, nos posicionar, essa questão do posicionamento profissional é muito importante, que a gente falou, Sim. Tanto para colocar o nosso preço, como para saber qual o nosso lugar dentro do processo, né, João? Exatamente. Então, o Fábio falou, falo nisso para que não haja recurso ou reanálise do seu relatório. Na verdade, qualquer solicitação pós você peticionar o seu laudo, cara, vão vir vários questionamentos, é muito comum. Sim. E aí é o que o Thiago falou, é o seu posicionamento, a forma que você vai apresentar as características daquela falha, daqueles componentes, tecnicamente falando, você vai talvez conduzir o juiz a entender que não preciso disso, eu já tenho, olha aqui, está tudo aqui, o meu perito judicial me mostrou ponto a ponto, eu não preciso dessa análise, vai ser mais dinheiro, mais tempo, então é só custo processual e vai prejudicar o time do processo, né? Então, realmente tem casos que existem sim a necessidade, mas depende muito do caso. Cada caso é um caso, é muito customizado, né? A gente não tem como padronizar, mas é isso aí. Pessoal, a gente já bateu 1 hora aqui, a gente está caminhando aí para o nosso... Acho que a gente vai ter que convidar, já que a gente vai ter que te convidar para outro podcast. Bora! Simbora! E eu tô surpreso, os seguidores aí, tanto os experts quanto os espectadores estão... Porque a gente manteve praticamente a live inteira 50 pessoas. Agora que a gente caiu para 45, 46 já subiu de novo, mas ó, praticamente a live inteira 50, 55. Vocês estão, de parabéns, galera. Pois é, mas... certificado aí, gente. Mas a impugnação sempre pode acontecer. Na minha área também. O que eu costumo falar, porque tem muitos alunos meus que falam, ai, Jaque, mas e se meu laudo for impugnado? Ai, meu Deus. E aí ficam com medo da impugnação. E eu digo o seguinte, a impugnação pode vir. Sabe o que você vai fazer para se defender? Você vai fazer um laudo forte. Você vai fazer um laudo forte, porque quando baterem no seu laudo, você vai só coloquei isso, tá tudo certo, tá tudo da doutrina. E faz um laudo forte. Se você fizer um laudo forte, você vem a impugnação, mas você vai rebater essa impugnação. Porque tem impugnação e tem impugnação muito fraca, gente. E quando o seu laudo está bem fundamentado, a impugnação que vem é fraca, porque ela não vai ter elementos. O seu laudo já está forte o suficiente. Bacana. João, para fechar, a última pergunta, que é bem técnica aí, eu acho que essa até é fácil de responder, e aí a gente dá tchau para a galera. Qual é o kit de equipamentos básicos que um perito automotivo deve ter em sua caixa? Isso é com vocês. Mas a gente vai fazer isso para você também. A gente vai fazer a mesma pergunta. Qual é o kit? Tá, tudo bem. Fala aí, pra fechar lá. Cara, na área automotiva isso é um pouco complicado. A gente, particularmente na Inspecta, a gente temos alguns parceiros, geralmente são oficinas na área automotiva, porque, cara, os equipamentos da área automotiva são bem caros, né? Se você, na verdade, você nem vai conseguir ter uma caixa de ferramentas com todo o ferramental da área automotiva. Vai realmente você tem que montar um ferramental muito grande e para a área pericial, no caso perito judicial, isso não se justifica para o momento, tá? Então, vai desde um scanner automotivo, gente, hoje a gente tem scanners automotivos aí na ordem de R$20 mil um scanner automotivo para fazer uma análise na central eletrônica. Temos toquímetro, por exemplo, você quer analisar um toque em um parafuso para identificar se aquele toque foi colocado de forma excessiva e gerou a falha nos demais parafusos. Isso é um negócio legal, já que se for o caso assim, ó, torquímetro, cada parafuso quando você aperta tem uma força certa para você apertar ele, senão ele solta. Um dia desse saiu uma roda voando, aí a gente foi ver, os parafusos estavam com o aperto todos equivocados. Então, toquímetro, medidores de camada de espessura de tinta, boroscópio. Thiago, vai me complementando aqui. Cara, é muita coisa que você precisa, porque a gente nunca sabe qual que é o caso que a gente vai se deparar. É tudo muito específico. Um acidente que foi por uma roda que soltou, talvez um toquímetro.
Às vezes uma falha de freio, você vai precisar verificar uma compressão da linha de freio, vai ter um equipamento específico. Às vezes uma falha eletrônica no carro de airbag, você vai precisar do scanner automotivo. Repintura mal feita, você vai precisar do medidor de espessura de camada de tinta. Então, cada situação vai te trazer uma necessidade. E aí eu oriento vocês na área automotiva que façam parcerias, né, com pessoas, com oficinas, para que você, no momento que precisar de um equipamento desse, não precise tirar do seu bolso e inviabilizar a realização da perícia, tá? Então, cara, essa dica do nosso lado, eu acho que foi a melhor dica para quem está ouvindo a gente. O Ranier tá sacaneando ali, ó. E no caso do Maré, qual ferramenta? No caso do Maré, cara, a ferramenta é o quê? Eu acho que é junta. Junta tudo e joga fora. Joga fora. Jaque, na sua área, Jaque, o que você precisa? Bom, na minha área, a gente não precisa de muita coisa, não precisa de ferramentas muito caras. Eu sei que, por exemplo, a área de engenharia, agora automotiva eu nem conhecia muito, então eu estou aprendendo muito com vocês. Mas eu imagino alugar uma oficina, não tem muito o que se comprar. Mas você precisa exercitar o seu raciocínio, você precisa ler muito, você precisa ter muito conhecimento. Assim, eu digo o seguinte, você precisa de aparelhamento óptico, ou seja, você precisa de bons microscópios, lupas boas, para você conseguir enxergar certas características. Mas você não precisa, por exemplo, de um comparador espectral. Você pode comprar um mousezinho espectral para fazer uma análise documental, que não é muito caro, tipo uns R$1.000. Claro. Não é algo muito caro, diga. O que é isso? Não sei o que é espectral aí. Desculpa, vamos lá. O comparador espectral a gente tem no Instituto de Criminalística. Como é uma máquina assim que você coloca uma caixa, né, que você coloca o documento dentro, e aí as luzes vão mostrando ali os espectros e vão dando alguma diferenciação, por exemplo, de tinta. Então a gente tem o VSC, por exemplo, nos institutos de criminalística, mas assim, o perito judicial ele pode comprar um mousezinho espectral que dá muito bem a diferenciação e não é algo que vai sair muito caro. Você pode comprar lupas, você pode comprar microscópio, aquele estilingue mesmo, não precisa ter um microscópio mais potente, mas o que eu costumo falar que o principal no exame da perícia grafotécnica é o cérebro. Se a pessoa não tiver... Não, mas o cérebro... encontrar no mercado, viu? Não, mas o cérebro que eu digo é treinar o raciocínio, porque o exame grafotécnico, ele é muito perceptual. Então não é só equipamento, o equipamento ele vai te ajudar a enxergar algo, mas ele não vai te dar resposta. Então ele vai te ajudar ali a ver o direcionamento de um traço, mas ele não vai te dizer se aquele conjunto de padrões tem aquele mesmo sentido. Então, isso tudo você vai ter que examinar, olhar e vai ter que comparar e chegar a fazer suas avaliações. Então, o principal é exercitar o raciocínio, o principal é o estudo, é investir em livros, é investir em cursos. Tem gente que fez um curso de 10 horas e fala quais são os equipamentos que eu devo comprar para fazer grafo. Eu digo, poxa, se no curso não te ensinaram isso, desculpa, mas assim, se no curso que a pessoa fez não te ensinaram o mínimo, que é só algo assim, imagina o que está faltando. Então, eu digo que para essa área o bom é investir em conhecimento. Então, investir em cursos, investir em conhecimento, livros, ler muito, porque é isso que você vai precisar, prática. Então, mentorias, é uma área que você precisa muito de conhecimento, porque é percepção, entendeu? Então, por ser muito perceptual, a gente precisa disso, de treinar essa visão, esse olhar pericial, entendeu? Então, para mim é isso. Eu lembrei de uma palavrinha aqui pra gente, pra mim, pro Thiago, que traz muita... é relevante, é a curiosidade. Você tem a curiosidade e vai lá atrás, saber o que está acontecendo por trás daquilo. Exatamente. Respostas que você, como técnico específico, expert ou graduado, vai saber conduzir sim, né? Cara, equipamentos são, pra gente aqui, é um universo. Eu tenho parceria até com a Universidade de Brasília, às vezes eu preciso fazer um teste no laboratório de ensaio de tração.
poxa, essa máquina Nossa. viabiliza totalmente eu comprar uma máquina dessa, né? Então, poxa, eu tenho que ter essas Sim. parcerias aqui e são muitos equipamentos que talvez são E necessários. também vocês têm também parcerias com oficinas, né, que possam. Porque imagina, uma perícia num carro, você tem que levar o carro, não é só, por exemplo, um documento dá para enviar pelo correio, o carro tem que ter no local mesmo. Desmontar o motor, Jaqueline, como que o perito vai desmontar no quarto dele, na sala de estar? Poxa, só trazer aqui trabalho em casa, seja perito, trabalho em casa, olha só você colocar na garagem da sua casa e desmontar. Junto com o cachorro ali pulando, o gato pulando no motor. Fácil, gente! Então, Tô brincando. a questão dos equipamentos, eles são, na nossa área, são muito variados aí. Sim. E a gente recomenda essas parcerias para você ter. Pessoal, caminhando pro fim agora, já que você leciona, você faz cursos também? Dou curso, dou aula. Eu atualmente tô dando aulas no IPOG, na instituição IPOG. Eu tenho o meu curso que depois, assim, meu curso ele nasceu de uma demanda que eu tinha. O que acontecia? Muitas pessoas me perguntavam, já, como é que eu faço? Pediam mentoria, pagavam mentoria. E aí eu pensei, por que não um curso de prática? Porque a maioria ensina assim, isso aqui é um traço redondo, esse aqui é curvo, esse daqui é o grama, esse daqui é a guirlanda. Aí ensina os conceitos ali, ensina a nomenclatura, terminologia, mas não ensina como que você vai ler um processo, como é que você vai descobrir o que o juiz quer de você num processo. E aí eu pensei, poxa, eu tenho vários casos, por que não colocar essa galera para fazer alguns casos? Então eu mostro, e assim, eu peguei vários casos assim que falei, cara, que caso interessante. E aí eu peguei esses casos e coloquei no meu curso. Nossa, esse caso aqui, se eu tivesse visto esse caso, eu já teria uma sacada muito melhor fazendo um caso desse. Então fui colocando os casos que mais acontecem, por exemplo, documento que só tem cópia. Acontece pra caramba. Então eu falei, porque daí o perito, quando ele sair daqui, ele vai saber como se portar, como fazer uma perícia dessa maneira. Um documento que a fraude de um documento não é na assinatura, como que vai fazer? Então, assim, eu fui colocando vários casos que eu achei interessante. São vários casos, tanto da perícia judicial, assistência técnica, pareceres técnicos, coloquei tudo isso em um curso, e aí eu coloco o caso, né, faço um vídeo demonstrando o caso, depois eu coloco os alunos para resolverem, e depois tem a aula de resolução. Então, isso tudo o aluno vai ter que assistir a aula de introdução, fazer o exercício e a resolução. E eu tenho mentorias a cada 14 dias, a cada 2 semanas, que eu converso com os meus alunos. Porque não adianta só ele fazer e ficar com dúvida. Então, eu quero que ele faça e tire a dúvida comigo. Então, por isso nasceu o grafodocumentoscopia na prática. Que é justamente isso, é o meu dia a dia na prática. Show de bola, que bacana, já que legal. Fica a dica aí pro pessoal, então, que quer aprender. Obrigada. Que aprendeu. E a gente precisa fazer uma segunda. Vamos marcar a segunda. Segunda live. Vamos marcar sim. Passou muito rápido. Ó, pessoal, pra quem tá online, caraca, eu nem vi, passou 1h20, assim, ó, ficou voando. Gente, eu adoro falar de perícia, gente. Não me deixem falar de perícia, que eu falo 3 dias seguidos. Não, foi muito legal. Vamos encerrar, a gente já ralou bastante aí, já. Daqui a pouco a gente vai ser expulso de casa, né, Jovem? Então, pessoal, eu gostei da parede de tijolinho, eu pensei que fosse tijolinho aí atrás, mas eu tô vendo que é post-it. É post-it. Ó. Isso tudo é laudo pra fazer, Thiago? Não é um laudo aqui, ó. Eita, tá cheio, hein? Gente, muito obrigada pelo convite. Adorei fazer a live com vocês. Nossa, passou muito rápido. Foi muito gostosa essa experiência. Vamos marcar a próxima com certeza. E muito obrigada por tudo. Muito obrigada a quem assistiu, pela paciência. Espero que vocês consigam as horas aí, depois de aturar 1h30 de live. O pessoal veio mais pelo conhecimento, porque realmente já a galera pergunta muito na faculdade, pergunta muito. Sim. Então, é bem interessante. Retribui o agradecimento, Jaqueline, a aceitar esse convite.
com certeza trouxe muito conhecimento e a gente não vê a hora de fazer a próxima já também. Então. Sim. Tá? E vai postar para vocês, galera. Tamo junto. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a fotinho final. E aí, você que assistiu e teve uma sacada e gostou da live, compartilha nos seus stories, me marca e marca a Inspecta. Marca @PeritaTirote e marca a Inspecta, que eu quero ver aí o que vocês gostaram. Qual foi o assunto que vocês mais gostaram aqui da live? Porque a gente falou de um monte de coisa, né, Thiago? Então, a gente... Desculpa falar só Thiago, é que eu esqueci o nome dele. Então, eu sempre falo Thiago. João Pedro. Então... Acontece o seguinte, o que você mais gostou na live, coloca pra gente ter, por exemplo, fazer uma segunda live do assunto que vocês mais gostarem. Então, vai lá, coloca, tira uma fotinha nossa aqui, vamos sorrir, gente, João Pedro e Thiago, vamos sorrir. Vai. Tira o print aí. Tira o print, me marca, marca o Inspecta e me conta aí, o que vocês mais gostaram, tá bom? Isso, show de bola, galera. Até a próxima, pessoal. Tchau, Jaque. Obrigado, a gente se fala. Tchau, beijo. Até mais. Tchau, tchau.